Bom dia, pessoal. Bom dia, 7 da manhã em ponto. Vamos levantar, que está na hora, né? Fazer aquele café quentinho para começar o dia. Hoje, quarta-feira. Hoje é dia 28 de maio de 2025, meiozinho da semana, um meiozinho bastante conturbado aqui por algumas cenas horrorosas que a gente viu ontem lá no Senado, né? Eu me lembro, quando eu era mais novo, comecei a minha carreira de jornalista político em Brasília, isso foi lá na década de 80, no fim dos anos 80, o Senado era considerado como se fosse assim uma Câmara de Excelência do Congresso Nacional, porque ali estavam políticos experientes, estavam ex-governadores, enfim, era uma espécie de conselho dos anciãos da República. Mas com o passar do tempo e com a vulgarização da política, entraram em cena atores que acabaram depreciando ainda mais a baixa qualidade daquilo que sempre se viu no Brasil, né? Que são políticos sem nenhum tipo de escrúpulo, que usam e abusam das suas prerrogativas para quê? Para criar constrangimento, para fazer baixarias, para se impor de maneira muito mais assertiva do que a moralidade permite. E ontem aconteceu uma cena como essa, no depoimento a uma comissão. A ministra do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, foi atacada por dois chacais lá, por dois brutamontes, né, enfim, dois brutamontes machistas, misóginos, que despiram a pele de cordeiro para diante de uma mulher que estava ali frágil e indefesa, diante daquela fauna, né, daquele bando de hienas, começaram a massacrar a Marina Silva. Foi um espetáculo horroroso, né? Teve a reprovação unânime de todo mundo, a bancada feminina no Senado se manifestou, muitos parlamentares do sexo masculino ficaram envergonhados do comportamento desses colegas que são dinossauros, já deviam estar extintos, né? Porque, afinal de contas, desrespeitar uma mulher por causa da sua condição de mulher, ainda explicitar isso, como um deles deixou muito claro, isso é algo abominável, abjeto, deplorável, e nós vamos mostrar isso aqui para vocês. Hoje, né, é o fato político do dia de ontem, infelizmente um fato político abjeto e muito marcante, porque ressalta a péssima qualidade da política brasileira, né? Quando a gente pensa que o baixo nível dos políticos já chegou ao fundo do poço, a gente descobre que dá para cavar muito mais, né? Dá para cavar muito mais. E aí vamos descobrindo gente da qualidade desse Marcos Rogério, um machista empedernido, que ontem gritava com a ministra, eu não sou machista não, enquanto desacatava e humilhava por causa da sua condição de mulher. E teve um outro senador, aquele que no passado já havia chamado a ministra Marina Silva, já havia desacatado a ministra Marina Silva dizendo o seguinte, eu fiquei com a ministra Marina Silva e não tive nem vontade de esganá-la, né, de enforcá-la. Então, essa a qualidade do político brasileiro. Você entende por que o país não anda? Por causa disso, Marcos Rogério e o outro chama Plínio Valério. Plínio Valério. Anota esse nome aí, olha, e você, eleitor do Amazonas, você que mandou o Plínio Valério para o Senado, sabe, dá uma olhadinha na qualidade do seu voto na próxima eleição, porque não é possível ter um porco espinho desse lá, representando um estado importante como o Amazonas, né? Numa cadeira privilegiada onde se sentam 3 pessoas para cada estado, para que todo o senso de ancestralidade desse sujeito, para que o seu trogloditismo, se é que existe esse adjetivo, se manifeste dessa forma, com vileza, com vilania, com covardia contra uma mulher, a quem ele disse que respeitava como mulher, mas não como ministra. Agora, imagine se alguém vai chegar para um senador homem e dizer o seguinte, eu te respeito como homem, mas não te respeito como ministro. Quem é que fala isso, hein? Fala a verdade. Sabe? Ninguém fala isso. Sabe por quê? Porque isso é machismo, isso é misoginia. São coisas que deveriam ter sido sepultadas lá na década de 60 do século passado. Mas, infelizmente, essas almas penadas parlamentares ainda andam por aí e tem muita gente no Brasil que se identifica com isso, tá? Gente que teme as mulheres pela sua sagacidade, pela sua delicadeza, pela sua força moral, que foi o que demonstrou ontem a ministra Marina Silva, tá? Então, esse é o grande fato da política do Brasil hoje, infelizmente, obscurecendo todo o restante do noticiário. Nós vamos gastar bastante tempo discutindo essa questão por aqui. Aí, fora, os ataques de Israel continuam. Agora, o Estado de Israel conseguiu encurralar a ONG que estava distribuindo víveres lá em Israel, né, e continua matando crianças, mulheres, tudo acontece ali que não pode acontecer na humanidade, ao mesmo tempo em que o clima volta a ficar muito quente nas relações entre Rússia e Estados Unidos, tendo como pano de fundo a guerra da Ucrânia. Então é assim que começa hoje o nosso dia.
E eu quero logo dar bom dia aqui para o meu amigo Alex Amorim, que está aqui já bem recuperado da depressão de anteontem, que fez com que ele ficasse afastado do programa por causa da derrota do Palmeiras para o Flamengo, né? Sim. Hoje, né, Alex? Bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Panuso, bom dia, comunidade, como vocês estão? Tudo ótimo. Maravilha. Acesso foi liberado para mim participar do Desperta hoje. Acesso liberado. Isso. Beleza. O acesso pro Alex está sempre liberado aqui. O Alex é meu grande braço direito aqui no programa. E o braço esquerdo também, porque se ele sair dali não tem programa. Sim. Alex, deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre fala sobre futebol aqui, né? Antes de começar a falar do futebol no Brasil, quero falar sobre uma coisa que está acontecendo lá na Argentina. Isso aqui é o seguinte, a gente mal tem tempo de conversar de manhã, viu, gente? Então não dá tempo de combinar tudo. Como eu fiquei a par da notícia ao ver os jornais estrangeiros, eu quero mostrar isso aqui para o Alex e dizer o que ele acha. Sabe que lá na Argentina tem um escândalo? Pode ficar aí, Alex, volta aí. Tô colocando aí. Isso, boa. É o seguinte, olha só, os argentinos estão discutindo lá a possível anulação de um julgamento que vai julgar os médicos que atenderam o Maradona, porque o Maradona morreu em 2020 numa cirurgia neurológica e os médicos estão sendo acusados de imperícia lá. E olha, tá dando tanta confusão lá, meu amigo, você sabe que ontem a juíza que era responsável por esse julgamento renunciou, porque foi acusada de ter permitido a realização de um documentário e favorecido a equipe que fazia esse documentário sobre o próprio julgamento, entendeu? Isso virou um escândalo lá e está aí a manchete para vocês do jornal Página 12, né? Dizendo o seguinte, ó, a possível anulação do julgamento de Maradona, o antecedente de um outro julgamento que teve lá na Argentina há algum tempo atrás, o feminicídio, que teve esse mesmo clima de conturbação. Então, se alguém hoje quiser aborrecer um argentino, pergunte a ele sobre o julgamento do Maradona, né, Alex? Sim. Eu não sabia dessa. Uma ótima notícia, ótima curiosidade também, Panuso. Então, tá bom. Então, temos aqui uma curiosidade internacional sobre a Argentina, né, que a gente circunscreve aqui ao campo dos esportes, mas vamos falar sobre outras atrocidades. A gente estava falando de machismo aqui logo na abertura. Ontem no jogo lá do Tajeres, né? Vocês falam Tajeres, porque né, é portenho esse time? De onde é que ele é? É argentino, né? Isso. O time chama Talheres, mas eles chamam de Tajeres. E eles são os donos da fonética portenha, então nós vamos falar Tajeres também, né, Alex? Sim. Olha só, o jogo era contra quem? Era entre São Paulo e Tajeres pela última rodada da Libertadores. Pois é. Aí o que aconteceu? Gente, olha, mas é batata. Eventos da Conmebol, que é uma entidade também tão boa quanto o Senado brasileiro, né? Tão atual, assim, tão contemporânea, tudo acontece, até a xenofobia. Ontem, um jogador do São Paulo foi ofendido, um jogador do São Paulo, né? Não, foi o jogador do Tajeres, foi... Tajeres, agora se confundiu Tajeres. tudo. Tajeres. Ele foi vítima de xenofobia pelo jogador paraguaio do São Paulo, que é o Damián Bobadilla. E o que o Bobadilla falou? Falou assim, seu venezuelano morto de fome, venezuelano de merda. Isso deu uma confusão lá no jogo, de 35 mil torcedores assistiram esse espetáculo, acabou em choradeira e polícia no vestiário, né, Alex? Conta pra nós o que foi que aconteceu. Lembrando que essa situação foi após o segundo gol do São Paulo, marcado pelo Luciano. O Bobadilla se dirigiu essas palavras venezuelano morto de fome para o jogador Navarro. E ele caiu em lágrimas e nisso ele até pensou em se retirar de campo, só que continuou na partida. Lembrando que o Navarro registrou um boletim de ocorrência no Juizado Especial Criminal do estádio e alega que buscará justiça pelo ocorrido. Lembrando que após o jogo a polícia foi no vestiário de São Paulo, só que o Bobadilla já tinha se retirado, então não encontrou ninguém lá. Lembrando que o Talheres emitiu uma nota oficial expressando solidariedade pelo ocorrido contra o Navarro e condenando qualquer forma de descriminalização que, infelizmente, a Conmebol está tendo caso de xenofobia, racismo constantemente, infelizmente. É verdade. Vou ler aqui para vocês rapidinho aqui o comunicado do Tajeres, né? Que é esse time lá, Tajeres, como que era? Tajeres, sei lá, você entendeu. Desde o Clube Atlético Talleres queremos expressar nosso mais enérgico repúdio. Vou traduzir aqui para vocês, tá? Porque não tem cabimento aqui eu ficar falando nesse portunhol rasgado, né? O Clube Atlético Talleres quer expressar o nosso mais enérgico repúdio
ao ato de xenofobia que sofreu o nosso jogador Miguel Navarro. Nos solidarizamos profundamente com Miguel e com sua família neste momento. Como instituição, levantamos a voz contra qualquer forma de discriminação. Não há lugar para o ódio no futebol. O futebol é uma ferramenta de integração, respeito e união entre as culturas. Seguiremos trabalhando para que esses valores prevaleçam dentro e fora da cancha. Miguel, estamos orgulhosos, aqui como é que fala? Orgulhosos. Sim. De vós e tus orígenes, todo o Tajeres te acompanha. Então tá aqui a nota do Tajeres. Gente, enquanto a Conmebol for dirigida por gente que tem os defeitos morais e estruturais que esses dirigentes têm, não vai rolar nada por lá, tá? Não se espere. Já diria o bom e velho Barão de Itararé, né? Sem fazer referência aos pais, mas eu estou usando ele aqui para fazer essa referência, que de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Tá bom? Lembrando que o São Paulo não emitiu nenhum comunicado, nem nada do tipo. Então vamos aguardar para ver se o time São Paulino vai se soltar alguma nota sobre o ocorrido também. Então tá bom. E os demais resultados? Rapidinho, Alex, para a gente poder atualizar o pessoal. Perfeito. Botafogo conseguiu a classificação, ganhou de 1-0 do Universidade do Chile. E o São Paulo ganhou de 2-1 do Tajeres. Esse é um nome que eu vou tentar... Tajeres. É duro. Sim. E hoje, para finalizar, teremos Internacional Bahia. É um confronto importante pela segunda vaga do grupo. Teremos Palmeiras e Sport Cristal, que é a despedida do Estevão. E Flamengo e o Deportivo Táchira. Ontem, só para finalizar, o Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana, perdeu de 1-0 para o Huracan, e o Vasco conseguiu se classificar, ganhando de 3-0. Hoje teremos Cruzeiro, União Santa Fé e Universidade Católica e Vitória. Muito bom, isso, né? Panuso. Estamos atualizados sobre o futebol aqui, né? Sim. O pessoal reclama, fala assim, mas vocês só falam de futebol aí. É verdade, é só futebol mesmo, porque... Eu, primeiro, não entendo nada de futebol. E o Alex, que é o nosso editor de esportivo aqui, adora futebol. Então é por isso, tá? Sim, tô tentando. É isso aí. Bom, gente, vamos falar da previsão do tempo? Eu ontem assisti, eu tenho dificuldade de assistir os programas que eu mesmo faço, sabe? Eu confesso para vocês que a minha figura me incomoda. Espero que não incomode a você aí, porque senão estou condenado, né? Mas é o seguinte, eu assisti e achei muito longo aqui o quadro da meteorologia, então nós vamos dar uma reduzida nisso aqui, uma enxugada. Se você sentir falta de alguma informação, por favor, escreve aí no nosso chat, porque o Alex me avisa aqui e eu corrijo, tá bom? Olha, hoje tem muitas informações de interesse geral, não só sobre a meteorologia, mas sobre a climatologia, né, que é o estudo do clima. E o planeta não vai bem de saúde, né? As previsões são muito drásticas. Eu vou começar mostrando para vocês aqui o que está acontecendo com o clima no Brasil, depois a gente fala sobre o clima no mundo. Olha, o mapa dos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia traz alertas aqui no extremo norte do Brasil, né? No norte, desde o Amapá até a Cabeça do Cachorro. Esse alerta aqui, que é mais intenso no norte do Pará, no noroeste do Pará, é um alerta de chuvas intensas. E temos uma outra faixa de vários alertas aqui no oeste e caminhando até o sul, né? A fronteira oeste vindo até o sul do Brasil. Por quê? Está chegando aí aquela frente fria vacinada, aquela frente fria porreta, né? E vai trazer frio, hein? Amanhã vai ser um dia muito frio e, como a gente já antecipava ontem, pode até nevar em lugares que nunca viram neve no Brasil, tá? Se você mora aí no interior do Mato Grosso, não se preocupe não, porque não vai nevar, mas pode gear, tá? E as temperaturas vão baixar muito. Já tem até um alerta aqui, olha, um alerta de declínio de temperatura no sul do Mato Grosso do Sul, numa área que se estende aqui até a divisa de Mato Grosso com o Triângulo Mineiro e pega metade do estado de São Paulo e todos os 3 estados da região sul. Vamos ver o que é que diz esse alerta aqui? O alerta diz o seguinte: declínio maior do que 5 graus, tá? Riscos à saúde. Então, junta seca com ar muito frio e aí pode privilegiar a disseminação, né, de doenças, principalmente doenças do trato respiratório. Então, fique esperto, fique atento, porque vai esfriar e vai esfriar muito, né? A previsão aqui, segundo os meteorologistas contratados pelo G1, é a seguinte: olha, chuva e ventania seguem lá no Rio Grande do Sul nessa quarta-feira e o frio intenso chega à noite com possibilidade já de neve. Então, pessoal dos estados do sul aí, ó, tira, como eu falo sempre, que tira o agasalho do armário,
para dar uma arejada na naftalina e prepara porque vocês vão precisar dele, tá? Essa noite vai ser uma noite fria aí. Condição provocada pelo avanço de uma frente fria em conjunto com a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano, segundo a Climatempo, que é a empresa que fornece a informação meteorológica aqui para o G1. E o que eles dizem? Tempo instável no Rio Grande do Sul nessa quarta, alerta para temporais em todas as regiões do estado, risco de ressaca no litoral, previsão até de neve na serra na madrugada da quinta-feira 29. Imagina, neve lá no Rio Grande do Sul, hein? De acordo com a Climatempo, o avanço de uma frente fria em conjunto com a formação de um ciclone extratropical no oceano provocam chuva forte, provocam ventos intensos, queda brusca da temperatura. Estabilidade deve atuar com mais força durante a madrugada e manhã desta quarta-feira, com rajadas de vento que podem variar entre 51 e 70 km por hora, na maior parte do estado. E no litoral norte, esses ventos podem chegar até a 100 km por hora, tá bom? Vou poupar você aqui do meu mapa das temperaturas, está tudo certo por enquanto, né? Eu só vou dar uma espiadinha aqui porque eu não resisto, tá? Para ver as temperaturas aqui no sul como é que estão. Porto Alegre, temperatura mínima de 9 graus Celsius, vai chegar a 21 a máxima. Florianópolis com 15 de mínima e 26 de máxima. E Curitiba com 7 graus de mínima e 20 graus de máxima, né? Olha, lá em Campo Grande, né, a cidade está habituada ao calor, 23 graus de máxima e Cuiabá 18 graus de mínima, né? Os cuiabanos vão estar de cachecol lá, porque 18 graus lá em Cuiabá, o pessoal bota o cachecol e um gorrinho para não passar frio, né? Vamos para o noticiário internacional, gente? Daqui a pouco, tá? Nós vamos falar sobre Marina Silva, mas é daqui a pouco, porque vamos esperar essa audiência se formar, para que a gente possa ter mais gente para ouvir os absurdos, né? De senador Plínio, não sei das quantas, e Marcos Rogério, trogloditas parlamentares, fizeram ontem com a nossa ministra do Meio Ambiente. Bom, ainda na área da meteorologia, mas essa aqui é uma informação de interesse geral, está no The Guardian de hoje, olha, a informação de que as temperaturas globais podem quebrar o recorde de calor. Nós estamos falando de uma onda de frio aqui no Brasil, mas o The Guardian e outros jornais do mundo inteiro, inclusive os brasileiros, estão tratando hoje desse tema aqui bastante delicado, porque a gente sabe o que aconteceu no ano passado aqui no Brasil. Nós sofremos horrores aqui. A nossa memória, às vezes, ela se apaga, né? Porque o tempo é um remédio que vai cicatrizando as dores. Mas é preciso lembrar que há pouco mais de um ano, Porto Alegre estava debaixo d'água, por causa das chuvas torrenciais. Nós tivemos aquelas ondas avassaladoras de calor que sacrificaram muito, sacrificaram a produção agrícola, né? Submeteram a população do interior do país ao mal-estar. O Rio de Janeiro com temperaturas aí beirando 60 graus de sensação térmica. Então a gente não pode se esquecer disso. Sabe por quê? Porque tem muita gente contribuindo para essa degradação climática do planeta, né? Gente que eu estou falando é gente importante, tá? Como Trump e esses negacionistas climáticos brasileiros, entre eles, esses senadores que atacaram ontem a ministra do Meio Ambiente. Sabe por quê? Porque essa gente... Ué, eu dei uma... Mas já voltou, né? Eu não sabia se era eu ou se era você aí, viu, o Alex? Bom, vamos lá. A câmera aqui de vez em quando ganha vida própria. Então a manchete do The Guardian é essa que você está vendo aí, ó. Temperaturas globais podem quebrar o recorde de calor nos próximos 5 anos. Os dados também mostram uma probabilidade pequena, mas chocante, de um ano 2 graus Celsius acima, 2 graus Celsius mais quente do que a era pré-industrial antes de 2030. Parece que 2 graus é pouca coisa, né? É pouca coisa quando você está com o ar-condicionado ligado, porque na média da temperatura, isso significa picos extremos, tanto de calor quanto de frio. Os de calor nós já conhecemos, talvez o de frio a gente conheça hoje no sul do Brasil. Mas eu vou ler aqui para você o que diz o The Guardian. 80% de chance de que as temperaturas globais quebrem pelo menos um recorde anual de calor nos próximos 5 anos, aumentando o risco de secas extremas, inundações e incêndios florestais, mostrou um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial, a OMM. Pela primeira vez, os dados também indicaram uma pequena probabilidade de que antes de 2030 o mundo possa vivenciar um ano 2 graus Celsius mais quente do que a era pré-industrial. Uma possibilidade que os cientistas descrevem como chocante. Chocante. Após os 10 anos mais quentes já registrados, a mais recente atualização climática global de médio prazo destaca a crescente ameaça à saúde humana, às economias nacionais, às paisagens naturais, a menos que as pessoas parem de queimar petróleo, gás, carvão e árvores.
E o que está acontecendo hoje no mundo, inclusive aqui no Brasil? Os apólogos do uso indiscriminado do petróleo, Trump, Bolsonaro, essa caterva toda que está chegando ao poder aí, né, como um último suspiro da extrema-direita no planeta, o que eles querem é exatamente isso. Você vê que o Trump lá nos Estados Unidos está isentando a cobrança de tarifa sobre o carvão, está mandando perfurar tudo, né? Drill, baby, drill. Para quê? Para destruir o planeta. Ao mesmo tempo que esses caras cultivam a vã esperança de ter a vida na Terra levada para outro planeta. O que é um absurdo, é a história da carochinha, história para boi dormir. Não vai acontecer. Viagem para Marte, estação espacial em Marte, porque Marte é um inferno. Marte não tem oxigênio, Marte não tem atmosfera, Marte tem uma força de gravidade muito menor do que a da Terra. As plantas não vingam, não tem luz, não tem oxigênio para dar suporte à vida. Então não vai acontecer. E em nome dessas conquistas da tecnologia espacial e tudo mais, acham que podem destruir o nosso planeta e têm feito um esforço enorme para isso, né? Mas a verdade é a seguinte, o nosso lugar, o nosso lar, o nosso nicho, o nosso ninho, chama-se planeta Terra e é dele que a gente tem que cuidar, tá? Antes de pensar em exploração de outros lugares aí pelo espaço que não foram feitos para que a vida humana surgisse por ali, né? Bom, olha só, a matéria ainda continua aqui. A atualização que sintetiza observações meteorológicas de curto prazo e projeções climáticas de longo prazo aponta que há 70% de chances de que o aquecimento médio de 5 anos, para 2025 a 2029, seja mais de 1,5 graus acima de níveis pré-industriais. E isso colocaria o mundo perigosamente perto de quebrar a meta mais ambiciosa daquele depreciadíssimo Acordo de Paris, o Tratado Internacional sobre Mudanças Climáticas, embora essa meta seja baseada em uma média de 20 anos. O relatório também apontou uma probabilidade de 86% de que 1,5 graus Celsius seria ultrapassado em pelo menos um dos próximos 5 anos, acima dos 40% do relatório de 2020. Então, quer dizer, em 2020, a previsão de que haveria 2 graus Celsius mais quente do que na era pré-industrial era de 40%. Hoje é de 86%, é quase que uma certeza absoluta. E antes que o mundo chegue a isso, nós brasileiros já sentimos o peso, né, de ter que conviver com a hostilidade do clima, né? E o mundo inteiro já teve essa oportunidade. Pessoal, vou mostrar para vocês agora os destaques na capa de série. Vamos entrar no assunto que eu sei que você quer discutir e nós já vamos discutir, tá bom? Olha, na capa de série hoje, a manchete de uma informação que começou a se desenhar no dia de ontem, de que o governo vai liberar 300 milhões às universidades e normalizar o ritmo do repasse, né? E aqui, no segundo destaque, o Trump manda suspender a concessão de vistos a estudantes estrangeiros. Nós já vamos discutir tudo isso em detalhes, tá bom? E nos destaques secundários, o governo Lula preparando mais especialistas para tentar reduzir a espera por uma consulta com um especialista no SUS, né? O Dia Livre de Impostos, que está prometendo 70% aí de desconto em mercadorias. Ó, abre o olho, 70% é algo que não existe, tá? Se alguém te prometer isso, porque é aquela história, né? Promoção que é a metade do dobro, tá? Mas enfim, vamos lá. E aqui em São Paulo, nós tivemos a morte trágica, né, de uma passageira de um mototáxi no momento em que as empresas que tentam explorar esse meio de transporte insano para uma cidade metropolitana com um trânsito assassino como o de São Paulo, fazem na marra o transporte de passageiros ao arrepio de decisões judiciais, inclusive da autorização da Prefeitura Municipal. Tivemos essa morte aí e isso colocou um novo ingrediente que não vinha sendo discutido, que é exatamente a segurança dos passageiros. O mototáxi está autorizado por lei federal, mas isso não quer dizer que ele deva acontecer em lugares onde a condição de segurança para o passageiro é pífia, como acontece aqui em São Paulo. E olha, eu digo isso de cadeira porque eu sou motociclista há 40 anos e já enfrentei o trânsito de São Paulo muitas vezes. Dei sorte de nunca ter me machucado, mas vi muita gente morrer debaixo do pneu de um caminhão, sabe, debaixo da ferragem de um carro, porque andar de moto, transportar gente de moto no trânsito selvagem como o de São Paulo realmente é uma estupidez, tá? Mas as empresas estão aí, para elas o que importa mesmo é o lucro, né? É o lucro. E é exatamente isso que diz essa manchetinha aqui nos nossos destaques do site. Aplicativos operam sob o lucro a qualquer custo, diz um especialista sobre a morte dessa jovem mototáxi, acendendo aí um debate que vale para várias cidades, inclusive capitais importantes do Brasil, que permitem a exposição dos seus munícipes aos riscos de um transporte perigoso como o transporte por motocicleta.
mas ele tem uma vantagem, né? E essa vantagem, muitas vezes, ela encobre o risco que esse tipo de situação implica, que é o preço, né? Preço muito popular, então acaba fazendo com que muita gente adira a esse tipo de meio de transporte, a revelia dos riscos que está correndo, tá bom? Então esses aqui são os destaques do ICL, mas a manchete principal mesmo, olha, está aqui. Vergonha no Senado. Foi uma cena tétrica, sabe por quê? Uma cena de gente que vive lá no Jurássico, sabe? Há muito tempo, que tem valores muito diferentes dos valores contemporâneos e que não se incomoda como esse sujeito que aparece aqui, cujo cavanhaque aparece aqui, Marcos Rogério, de incomodar profundamente, de destratar uma ministra porque ela é mulher, porque esse covarde desse Marcos Rogério jamais teria coragem de dizer para um homem o que disse para Marina Silva ontem. Coloque-se no seu lugar. Coloque-se você, Marcos Rogério, no seu lugar. O seu lugar é lá na pré-história do mundo, tá? Esse sujeito é um atentado contra o processo civilizatório e vocês vão ver por quê, né? Vamos ver o que diz aqui a nossa matéria do ICL, depois nós vamos ver os vídeos dessa situação, tá? A baixa qualidade da maioria dos políticos que compõem o Congresso exposta diariamente ao povo brasileiro, nos debates nas comissões ou no plenário, há muito tempo se banalizaram a mentira, as ofensas, a burrice, a falta de respeito, a defesa de interesses espúrios e até mesmo as agressões físicas. Mas o nível das discussões sempre pode descer um pouco mais, ou muito, né, a cada nova sessão. Uma prova disso foram as cenas vergonhosas protagonizadas na Comissão de Infraestrutura do Senado, nesta terça-feira, ontem, 27, em que senadores ofenderam seguidamente. Foi uma liça, viu, gente? Foi uma liça. Um bando de machões covardes atacando uma mulher que se defendeu muito bem, tá? Em matéria de bravura, a Marina Silva deixa esses dois palhaços desses senadores aí no chinelo, tá? Marcos Rogério e Plínio, dois trogloditas do Senado da República. Conhecida por sua tolerância, diz aqui a nossa reportagem, a Marina chegou ao seu limite e foi obrigada a se retirar do recinto em sinal de protesto. Não sou submissa, disse ela antes de sair. O principal tema de desentendimento foi a proposta de pavimentação da BR-319, uma estrada federal que liga Porto Velho a Manaus. A ministra Marina deixou a sessão depois que o líder do PSDB, hein? Olha no que se transformou o PSDB, pessoal. Olha só, o partido que um dia teve Franco Montoro, né? Que teve Fernando Henrique Cardoso, enfim, Almino Afonso, tantos nomes, né, que ilustram uma parte nobre da nossa história, hoje está aí com esses caras. Plínio Valério, Amazonas. Quem é Plínio Valério? É o cara que disse que queria esganar a Marina, tá? E ontem ele esganou mesmo, de fato, no sentido metafórico, mas esganou, porque foi uma esganadura que aconteceu ali, covarde. Aproveitou uma situação em que Marina ali era minoria entre os homens e para fazer isso que eu falei, que eu me referi como uma liça, né? Então vai lá, a ministra deixou a sessão depois que esse pateta desse senador Plínio Valério já havia ofendido a ministra em março, quando ele afirmou querer separar a mulher da ministra, porque a ministra... a mulher merecia respeito e a segunda, que a ministra, no caso, não. Agora, vê se alguém fala isso para um homem. Ah, eu te respeito como homem, mas não te respeito como ministro. Sabe? Porque ninguém vai levar em consideração o gênero de um homem na hora de estabelecer uma ofensa, como esse machista desavergonhado desse senador Plínio do Amazonas fez ontem ali, tá? E olha, antes de sair, diz aqui a matéria, a ministra ainda teve que ouvir ameaças por parte do presidente da comissão, outro troglodita, né? O dinossauro Marcos Rogério, que disse que poderia convocá-la para prestar esclarecimentos. Dessa vez, ela foi como convidada com presença facultativa, ou seja, ela foi atendendo a um convite, não era uma convocação, tá? E levando do lado dela o seu secretário executivo, João Capobianco, que ficou estupefato assistindo aquela cena. Conheço bem o João, é uma pessoa muito séria, né? E imagino o constrangimento que ele sofreu ali ao lado da ministra. Mas eu vou pedir para o Alex rodar a primeira cena, que é a da Marina contra Marcos Rogério. Repara só a diferença de nível entre um e outro. Vai lá, Alex, solta para nós, por favor. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu
fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar presidente, da minha me respeite, educação. ministro. Sinceramente. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, presidente! não venha me Que chamar. isso, Não venha. presidente? Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro é do esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo Que a esse absurdo! presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente! Então, Ponha-se o senhor! Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me Não, perdoe. senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso aqui do é um governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo que é. Estou lhe tratando com a mesma dignidade. Respeito. Ministra, ponha-se no seu... Quem esse babaca pensa que ele é? Quem é que é esse cara? Esse sujeito não tem a menor noção do momento em que o planeta vive. E dizer, não sou sexista. Não sou sexista. Não é sexista ou escambau, entendeu? O sujeito que abusa de uma mulher, abusa das suas prerrogativas para ofender uma mulher a esse ponto, realmente não é sexista, não. Ele é um baita de um misógino, é um machista empedernido, não tem respeito por ninguém, provavelmente não respeita nem a própria mãe, tá? Mas não foi a única manifestação de hostilidade a Marina Silva, que merece ser deplorada, e é exatamente para construir essa crítica que nós vamos mostrar o segundo trecho. Aquele senador Plínio, lá do Amazonas, que disse já uma vez que queria esganar a Marina. Ontem ele esganou, no plano metafórico, mas esganou. Bota aí para nós, Alex, por favor. Você tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora, por ser mulher. a senhora está Ministra. acreditando quando diz que eu sou um psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor é que disse que A- deu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou um psicopata, está com medo de mim? Eu vou De pedir. mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Tá com Eu medo de mim, ministra? vou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. É um absurdo, né? Fala sério. Como assim? Essa cena realmente revira as vísceras da gente na barriga, né? É um absurdo, sabe? Uma demonstração da pior qualidade de gente nesse Senado da República aí, que perdeu completamente a importância, perdeu o sentido de ser e hoje é comandado por estúpidos dessa natureza, gente dessa laia aí, desse senador Plínio e do senador Marcos Rogério, dois machistas empedernidos. Essa gente, pode ter certeza, misoginia significa aversão à mulher. Eles têm ódio de mulher. O Marcos Rogério ainda faz a sobrancelha, vai no salão, cuida das madeixas, né? Cuidados femininos que ele adota com a sua indumentária e com a sua aparência, mas não fazem dele nada mais gentil a ponto de ter qualquer qualidade que se possa atribuir ao gênero feminino que ele deplora, né? Eles odeiam as mulheres, é por isso que eles agem assim, agem como hienas, em bando, atacam de maneira covarde sem dar chance de defesa. Convidaram a Marina Silva para promover essa baixaria que promoveram ali. Essa gente merece o nosso desprezo. E não por acaso, houve muitas reações, né? Vamos mostrar uma delas para você. Roda pra gente aí, Soraya Tronic, não é isso, Alex? É Elisiane Gama. Então vamos lá, Elisiane Gama, vamos ver o que foi que ela falou. A ministra tem o direito de fala e de responder. Não, isso aqui não é ditadura, não é casa. Aqui Senadora Elisiane, você tem que definir. Vossa Excelência, Você não mete da fala- Vossa Excelência não tem questão de ordem. Não permitir que se transgrida esse direito de fala da ministra. Cada um que votou aqui assuma a sua responsabilidade. Ministra, essa é a educação da ministra Marina Não, Silva. eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar, Se eu não. fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente, Com todo respeito, ministro. senhor Eu presidente, gostaria que eu É brincadeira, né? Bom, houve várias manifestações de repúdio. Eu espero, sinceramente, que você aí na sua casa tenha sido tocado por essa cena, porque
Sabe, a gente precisa vencer vícios estruturais. E essa gente troglodita que vem lá do passado para assombrar os nossos dias, precisa ser superada. Então, olha, estou recomendando, eleitor do Amazonas, nunca mais vote. Se você é mulher, então, esquece esses caras, eles são contra a mulher. Esses caras querem que a mulher seja uma peça ali, um apêndice do marido só, fique lá bonitinha, cheirosinha, não sei o quê, mas para ser usada como objeto. Objetificação. Quando encontram uma mulher forte, moralmente muito superior a eles, fazem isso, atacam, feito um bando de hienas xenófobas, não, misóginas, tá? Hienas misóginas, são esses caras aí. E a bancada feminina no Senado publicou uma nota, né, em desagravo aí. As mulheres ficaram ofendidíssimas e com toda a razão, que eu vou ler aqui para vocês. Bancada feminina do Senado vem a público manifestar solidariedade à ministra Marina Silva e repúdio aos ataques misóginos e sexistas a elas dirigidos durante a audiência pública da Comissão de Infraestrutura. A ministra foi interrompida de forma desrespeitosa diversas vezes, teve o microfone cortado, foi impedida de exercer o seu direito de resposta e afirmações feitas a seu respeito. Houve uma clara violação do regimento interno do Senado Federal que assegura o direito à tréplica. Ficou evidente que naquela sessão a última palavra precisava ser a de um homem. É inadmissível que um parlamentar diga a uma mulher que ela deve se colocar no seu lugar. Essa frase, carregada de machismo estrutural, é mais do que um ataque pessoal, é uma tentativa explícita de silenciamento de mulheres que ocupam espaço de poder. Mas nós sabemos e reafirmamos, lugar de mulher é onde ela quiser, tá? E eu coloco aqui da minha conta. E com o respeito dos homens, que não interessa o que pensam sobre a autonomia da mulher, tem que respeitar. Prossegue a nota. É simbólico e profundamente preocupante que esse tipo de violência ocorra justamente na semana em que o Congresso discute uma reforma eleitoral que traz à tona violência política de gênero e a urgente necessidade de ampliar a participação feminina na política. O episódio envolvendo a ministra Marina Silva não é isolado, é mais uma expressão de violência de gênero que tantas mulheres enfrentam nos espaços de poder. A bancada feminina reafirma o seu compromisso com o fortalecimento da democracia e a defesa das mulheres e a construção de uma política baseada no respeito, na igualdade e na justiça. Aqui assina a senadora Leila Barros, que é a líder da bancada feminista no Senado. Então, de A a Z, em todo o espectro ideológico, as mulheres ficaram revoltadíssimas com esses dois tiranossauros rex da política que abusaram das suas prerrogativas para ofender uma ministra de Estado, tá? Eu fiquei absolutamente enojado com essa cena, mas vamos lá tocar com o nosso noticiário que o mundo segue girando, né? A propósito disso, deixa eu dizer uma coisa para vocês, esses personagens aí que vêm lá do reino de Hades, de tão longe na história, que já deveriam ter sido superados, eles estão muito na moda, né? Um desses tiranossauros rex da política aí é o pastor Malafaia. Vou pedir aqui pro Alex antecipar para mim, porque a gente vai promover nesta quinta, amanhã, às 8 horas da noite, um documentário, que é um documentário muito importante de assistir, porque vai dizer para você quem é esse sujeito ali, olha, o Bispo Malafaia, tá? É amanhã às 8 horas da noite, hoje já é o penúltimo dia para você conseguir o seu ingresso, então eu digo para você, não perca. Vai conhecer de onde é que vem a inspiração desses trogloditas que saem a todo momento do reino de Hades para voltar aqui e atropelar os nossos dias, né? Como se a gente tivesse sempre que voltar na história para justificar cada avanço que o caminhar lento da humanidade pelo tempo acaba possibilitando. Império Malafaia, um documentário do Igor Melo e da Juliana Dalpiva, que o ICL produziu com muita coragem e que tem sido tripudiado antes mesmo de estrear, por causa dos podcasts e das reportagens que o nosso portal tem publicado. Não perca amanhã, às 8 horas da noite, né, Império Malafaia. Retira seu congresso aqui, despertaicl.com.br. Rapidinho, tá? Faz isso agora, porque senão você vai esquecer e acaba perdendo a oportunidade de assistir. Tá bom? Vamos seguir então com o nosso noticiário. Ainda em relação à ministra Marina Silva, ontem ela acabou conversando com o presidente Lula. Foi uma conversa que aconteceu em função da preocupação da ministra com o estado de saúde do presidente, né? E está aqui a manchete no Brasil de Fato que registra esse fato. Lula e Marina Silva conversaram sobre ataques em comissão do Senado e a matéria diz que o presidente Lula e a ministra Marina Silva conversaram por telefone ontem,
depois que ela abandonou a audiência lá no Senado, onde enfrentou esses trogloditas aí. Segundo a assessoria da ministra, a conversa tratou da saúde do presidente, que está se recuperando de uma labirintite, e durante a ligação, o presidente aproveitou para dizer que a Marina tomou a decisão certa quando se retirou da audiência e prestou solidariedade ao auxiliar. Marina Silva deixou a audiência depois de ser atacada pelo tiranossauro Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Tucano pediu a palavra para fazer uma pergunta e sua fala disse que, como ministra, Marina não merecia respeito. E ainda teve a pachorra de dizer que essa que ele já disse que queria enforcar merecia seu respeito como mulher. Tenha santa paciência. Senador, onde é que o senhor aprendeu essas coisas, hein? Onde é que o senhor aprendeu essas coisas? Queria saber, sabe, que talvez fosse mais fácil tratar o problema lá na origem. Não sei de onde essas pessoas tiram isso, porque será que é herança familiar? Não dá para ser lombrosiano a ponto de afirmar que isso é genético. Não é genético, é cultural, é um fenômeno cultural, né? Mas de onde vem tanta resistência ao passar do tempo? De onde é que sai isso? Bom, durante a audiência, a ministra também foi repreendida, teve o microfone silenciado pelo Marcos Rogério, que chegou a afirmar que ela deveria se pôr no seu lugar, como a gente viu. Ministras do governo e primeira-dama, a Janja, ontem também falou, a Janja é muito proativa no momento de prestar solidariedade a mulheres, né? Então, o que ela disse? Ela repudiou as agressões e outros parlamentares, como Jacques Wagner, por exemplo, do PT da Bahia, e o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, também se manifestaram em solidariedade à ministra, tá? E assim eu encerro o noticiário relativo a esse caso aqui, deixando aqui, mais uma vez, o meu repúdio a esse tipo de tratamento, tá? Sobre a Janja, o que a Janja falou? Só mais uma... Não resisto, tá? A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja saiu em defesa da ministra do Meio Ambiente nessa terça-feira. O que ela falou? Sua bravura nos inspira, sua trajetória nos orgulha intensamente. Uma mulher reconhecida mundialmente por sua atuação com relação à preservação ambiental, jamais se curvará a um bando de misóginos que não tem decência de encarar uma ministra na sua grandeza. Toda a minha admiração por você, Marina Silva, acrescentou a primeira-dama Janja Lula da Silva, tá? Com relação aos problemas orçamentários do governo, nós estamos vendo o aperto que está acontecendo aí. O Hugo Mota hoje deve sinalizar aí pela rejeição do decreto do Lula por um decreto parlamentar, o decreto que aumentou o IOF, né? É uma medida polêmica, uma parte dela já foi desfeita mesmo, e a partir daí, né, fica muito difícil para o próprio governo sustentar a necessidade de manter a tributação da classe média, principalmente, que vai pagar um IOF 3 vezes maior do que o sistema financeiro, do que os especuladores quando mandam dinheiro para fora do país, né? Então, hoje deve sair o veto. Mas o que eu vou falar aqui agora é sobre uma questão colateral. Como o governo não tem dinheiro, ele é obrigado a cortar. Anunciou um corte de 31 bilhões e 300 milhões de reais e as universidades estão sangrando. As críticas são enormes e elas são procedentes, porque afinal de contas, né, as universidades sempre estão na linha de frente do corte, como se elas fossem algo prescindível para o futuro do país. Então temos aqui no nosso site do ICL essa manchete. O governo agora está tentando remediar o corte, porque as universidades têm dinheiro para comprar papel higiênico, para pagar a conta da luz, e o governo vai liberar 300 milhões para tentar normalizar o ritmo dos repasses. Mas a proposta não é de normalização, a proposta é de mitigação do problema, né? Já que vai ter um duodécimo aí, que na verdade é um 18avos por mês, num ano que só tem mais 8 meses pela frente. O que diz a matéria da Folha Press? O Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou ontem a recomposição financeira dos institutos e universidades federais até o final do mês, com cerca de 300 milhões que estavam represados. Ele se reuniu com reitores em Brasília durante a manhã e o governo ainda vai liberar aqui o equivalente a um duodécimo, um 12avos da previsão orçamentária do ano, mas não é desse ano, tá? Do ano passado, esse duodécimo aí. Nesse cenário de poucos recursos do sistema universitário, houve uma piora com o decreto presidencial 12448 de 30 de abril, que remanejou o orçamento que não é obrigatório dessas instituições. Os repasses mensais a ela haviam sido fracionados em 18 partes, não em 12, como eu falei antes disso, né? Portanto, prossegue a crise sem solução. Agora, por falar em universidade, gente, crise brava mesmo, está lá nos Estados Unidos, né? Também destaque aqui no nosso site do ICL hoje a suspensão dos vistos a estudantes estrangeiros determinado pelo Trump. Tudo isso é ilegal, provavelmente vai ser revertido pela Justiça,
Mas agora, o que trata é o seguinte, ele está tentando impedir a ida de estudantes para os Estados Unidos. Agora imagina o seguinte, um estudante, sei lá, em nível de graduação ou pós-graduação, que é mais comum. Esse estudante, durante anos, ele e a família reuniram uma poupança para pagar as mensalidades, que lá são caríssimas, dependendo da universidade, pode custar $300 mil ao ano. Um curso, por exemplo, para um adolescente numa boa escola de Nova York sai por 80 a 100 mil dólares por ano. Então é um grande sacrifício das famílias. Aí elas se programam, fazem a matrícula, contratam lá o tuition, né, que é a mensalidade, fazem um contrato. E na hora de pedir o visto para os Estados Unidos, era um visto que os Estados Unidos se orgulhavam de oferecer para estudante, não tem. Por quê? Porque o Joãozinho, dono da bola do presidente dos Estados Unidos, decidiu que não vai dar mais visto, mandou cancelar as audiências dos consulados. Hoje está suspensa aqui em São Paulo, está suspenso dos consulados do Brasil, e em prejuízo dessa gente toda, né, que esperava que o espírito democrático, que parecia emular a vida em sociedade dos Estados Unidos, permanecesse, durasse, mas ele não resistiu à última eleição. E agora está aí todo mundo sofrendo, porque o Trump mandou, medida administrativa, parar a concessão de vistos. Enquanto não consegue expulsar todos os estrangeiros que ele odeia de paixão, ele está tentando impedir a entrada de estudantes, né? Mais de 1 milhão de pessoas estudam, de pessoas estrangeiras estudam em universidades americanas e levam uma montanha de dinheiro para lá, tá? Montanha de dinheiro que ajuda a subsidiar a existência dessas instituições, muitas delas bancadas pela filantropia, né? E o que diz aqui a matéria sobre esse assunto? O governo Trump ordenou a todos os consulados dos Estados Unidos no mundo a interrupção da concessão de vistos de estudantes. A informação foi publicada pela agência Reuters ontem. Segundo outras fontes, os processos estão suspensos e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil já começou a orientar os estudantes para procurar os consulados, né? O governo dos Estados Unidos ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa decisão. De acordo com o site Político, uma fonte da diplomacia americana afirmou que Washington também considera passar a analisar as redes sociais e aqui preste atenção. Por quê? A grande falácia dessa turma se dá em torno do direito à liberdade de expressão. Para eles, derrubar um governo é liberdade de expressão. Olha o que o Bananinha está fazendo lá nos Estados Unidos. Para eles, a condenação por crimes cometidos, a condenação moral, legal, ética e constitucional, por exemplo, como as condenações que têm sido feitas no Brasil e em outras paragens, elas constituem um comportamento que precisa ser reprimido, tá? Então, a punição não pode, mas derrubar um governo pode. Isso é liberdade de expressão, tá? Tá lá a primeira emenda dos Estados Unidos a proteger o direito de fazer qualquer coisa que possa ser confundido com liberdade de expressão. Mas fazer uma postagem na rede social não pode. Por quê? Porque o agente da imigração vai pegar o seu telefoninho e se você fez uma crítica ao reizola do Trump, você está ferrado. Você não entra nos Estados Unidos. Você não tem liberdade de ir e vir pelo mundo, porque você pensa ideologicamente algo que não convém ao governo autoritário, autocrático, né? Ao governo anocrático dos Estados Unidos. E aí pergunto para você, aonde é que está a tal liberdade de expressão? Liberdade de expressão é só para golpear governos que são adversários do campo ideológico? Isso é liberdade de expressão? Então isso dá bem a dimensão do paradoxo que existe entre discurso e prática, né, em relação a temas afetos a essa extrema-direita horrorosa que hoje, infelizmente, está em ascensão no planeta, né? O que mais que diz aqui a nossa matéria? Como a nova diretriz ainda está em análise, o Departamento de Estado determinou a suspensão temporária, ou seja, a medida não está adotada, mas por precaução já estão mandando os consulados pararem de processar as filas, né? Um comunicado interno foi enviado a todos os consulados dos Estados Unidos orientando que não sejam realizadas entrevistas com os candidatos. As entrevistas são o segundo e o último passo que os requerentes de visto dos estudantes dos Estados Unidos têm para passar a conseguir o documento, né? Vamos ver aqui como é que está o noticiário nos jornais estrangeiros. Vamos dar uma olhadinha aqui na capa do Washington Post, que já vai chegar aí na sua tela. A primeira matéria não nos interessa muito pouco, mas está aqui o assunto dos vistos de estudante. Olha, novos vistos de estudantes suspensos, enquanto o Departamento de Estado planeja uma revisão mais rigorosa das mídias sociais. Imagina isso. O sujeito, para conseguir entrar nesta ex-democracia, né, nesta atual anocracia americana, vai ter que mostrar o que pensa. Se isso não é censura,
se impedir um sujeito de viajar a um país estrangeiro, porque ele se coloca como um crítico do regime ou da ideologia, isso não é censura. Aonde está o direito à liberdade de expressão? Aonde está a primeira emenda americana protegendo qualquer tipo de manifestação de qualquer cidadão? Ela não discrimina se estrangeiros ou naturais dos Estados Unidos, né? E o jornalão americano ressalta que essa medida acontece em meio à luta do governo Trump contra o que ele diz ser o antissemitismo desenfreado nas universidades americanas. E sabe o que é o antissemitismo desenfreado nas universidades americanas? É simplesmente um protesto contra os massacres desumanos do governo fascista de Israel, que continua promovendo um genocídio para forçar uma diáspora, assim como, historicamente, os judeus foram forçados a diásporas por inimigos históricos, ancestrais, né? Estão fazendo a mesma coisa. Os judeus que fundaram o Estado de Israel estão tangendo a população palestina para fora de lá, para se apropriar de uma terra que não lhes pertence e com a maior crueldade possível, tá? Talvez para descontar aquilo que aconteceu 80 anos atrás. Vamos seguir aqui com o noticiário, então. Já sabemos aí que o Trump agora vai fiscalizar o que você escreveu na sua rede social. Espero que você não precise ir aos Estados Unidos, porque você, estando aqui comigo, assistindo a esse canal, supõe que você tenha um pensamento progressista. Provavelmente você já manifestou isso, sabe? Então, antes de viajar para os Estados Unidos, sabe, eu jamais faria isso, mas eu vou aconselhar você, sabe? Eu jamais esconderia de alguém a minha maneira de ver o mundo, porque acho que isso é um direito que está assegurado pela Constituição e pela Declaração de Direitos Humanos da ONU, entendeu? Todo cidadão é livre para dizer o que pensa, o que quer, do que quiser. Quando ele está impedido de fazer isso, nós não temos um ambiente democrático e isso precisa ser combatido, né? Então, eu não faria isso, eu não apagaria jamais conteúdos que eu tenho postado nas minhas redes sociais para pleitear uma entrada nessa nocracia chamada Estados Unidos da América, tá? Eu não faria isso. Por quê? Porque eu acho que é uma violência comparável a um estupro moral. Você obrigar uma pessoa a esconder o que ela pensa porque ela tem um compromisso em algum lugar. Espero que você não tenha nenhum compromisso lá. Agora, eu já tomei uma decisão. Eu não vou mais aos Estados Unidos enquanto esse sujeito estiver lá. Não vou, até porque ele não vai querer que eu entre. Se pegar minhas redes sociais aí e olhar o meu X, por exemplo, ou o Instagram, não vão me deixar. Então, já que eles não querem, eu também não quero ir. Vou gastar meu dinheiro quando tiver para gastar lá na Europa ou em outras paragens por aí, que inclusive tem uma cultura muito mais sólida, né, do que esse país-eco em que se transformaram os Estados Unidos. E, deixa eu tomar uma aguinha aqui, alguns dos protagonistas, né, dessa volta do nazismo lá nos Estados Unidos, do nazismo americano, começam a bater em retirada do governo. O caso mais crasso é o do Elon Musk, né? E ele está aqui na capa do Washington Post também, está dizendo aqui, olha, ele disse numa entrevista que o departamento que ele chefiava lá no governo Trump se tornou o bode expiatório lá em Washington, né? Olha só, retornando à SpaceX na terça-feira para um voo de teste da sua nave espacial Starship, ele disse em uma entrevista que reduzir o tamanho do governo federal se mostrou muito mais difícil do que ele esperava e lamentou as críticas intensas dirigidas ao serviço do departamento que ele liderava. Ele disse o seguinte: a situação da burocracia federal é muito pior do que eu imaginava. Eu achava que havia problemas, mas certamente é uma batalha árdua tentar melhorar as coisas lá em Washington, D.C., né? E o legal da história é o seguinte: além de não ter conseguido melhorar nada, além de ter provocado uma queda gigantesca na qualidade do serviço que o Estado americano presta, inclusive agências, por exemplo, como o FDA, o FAA, que é a agência que controla a aviação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né? Além disso tudo, ele ainda se meteu em uma encrenca muito séria lá com as empresas dele, ao ponto de o Conselho Administrativo ameaçar demiti-lo da condição de CEO das empresas que ele mesmo criou, né? Então, situação muito ruim. E agora começa a purgar os efeitos das suas incursões pelo neonazismo. Como se sabe, ele andou por aí interferindo em questões internas de países como a Alemanha, como o Brasil. Ele trocou tapa com autoridades do judiciário no mundo inteiro, no país dele. Ele incitou um movimento racista para levar fazendeiros brancos que, historicamente, submeteram os negros da África ao regime cruel do apartheid e protegê-los
com todo o peso do Estado americano, como se fossem vítimas de racismo reverso, né? E aí perdeu completamente o controle que tinha sobre seus próprios negócios, para onde ele volta agora para tentar apagar a fogueira. Mas olha, foi até boa essa crise, porque mostrou para o mundo inteiro que além de soberbos demais, né, ostentatórios, os carros da Tesla são uma porcaria, né? Estão perdendo feio para a concorrência chinesa, por exemplo, para os carros da BYD. Olha, hoje eu tomei muito tempo com essa história da Marina, que realmente calou fundo aqui no meu estômago, mas eu tenho aqui várias informações, eu tenho 3 minutos para dar para vocês, né? Olha só o que aconteceu no Estado de Israel. Matéria do The Guardian, porque isso aqui está fora da capa dos jornais americanos. As tropas israelenses abriram fogo, sabe contra quem? Contra uma ONG que o próprio Estado de Israel havia delegado a distribuição de gêneros alimentícios. Olha que absurdo que eles estão fazendo. Eles põem gente lá, estrangeiros dessa ONG, para distribuir alimentos e metem bala em cima, e foguete, e míssil e tudo mais. A Fundação Humanitária de Gaza, escolhida por Israel, não está preparada para atender milhares de palestinos famintos, levando funcionários a abandonarem os seus postos, né? É o que aconteceu lá. Vamos dar uma espiadinha aqui nessa reportagem do Guardian, porque eu quero detalhar isso aqui, apesar de que o tempo urge, né? O que aconteceu? Tropas israelenses abriram fogo. Um cerco total de 11 semanas e um bloqueio israelense rigoroso e contínuo significam que a maioria da população de Gaza está desesperadamente faminta. Centenas de milhares atravessam as linhas militares israelenses para tentar chegar ao novo centro de distribuição em Rafah. Mas a recém-criada Fundação Humanitária de Gaza não está preparada para eles. Em determinado momento, a equipe foi obrigada a abandonar os portos. Em um momento, no final da tarde, o volume de pessoas no centro de distribuição era tal que a equipe lá dessa ONG recuou para permitir que um pequeno número de palestinos em Gaza recebesse ajuda em segurança e depois se dispersasse, disse o comunicado. Aí ouviram-se disparos e tiros israelenses e um helicóptero militar disparou sinalizadores, segundo informação da agência Associated Press. Pelo menos 3 palestinos feridos foram retirados do local, um deles sangrando devido a um ferimento na perna. O exército de Israel afirmou que disparou tiros de advertência, quer dizer, eles dão tiro de advertência na multidão lá, né? A crueldade e a impiedade são enormes. Disparou tiros de advertência perto do complexo para restaurar o controle. Não ficou imediatamente claro se houve feridos entre as pessoas que tentavam obter a comida. E aí o Netanyahu, num discurso, reconheceu que houve perda momentânea do controle durante a distribuição de alimentos e acrescentou: felizmente, nós recuperamos tudo sob controle. Devem ter recolhido, né, os alimentos para ampliar a sensação de fome lá na faixa de Gaza, que eles vêm massacrando já há quase 2 anos. Há quase 2 anos. Com relação à guerra da Ucrânia, tem aqui uma declaração grave do Putin, né? O Putin respondeu ontem, o Trump tinha dito numa tuitada que ele está ficando louco, e aí o Putin respondeu: você está brincando com fogo. E aí o que aconteceu? Voltou ao cenário essa coisa trágica, né, que é a perspectiva da Terceira Guerra Mundial, que ajuda a tornar ainda mais distópico o ambiente que nós já estamos vivendo, que é de profunda frustração, né? A ameaça do presidente dos Estados Unidos, que já chamou o homólogo russo de louco, ocorreu após bombardeios massivos da Rússia na Ucrânia nesse final de semana. E aqui a matéria nos diz que o Trump, o Putin disse que o Trump está brincando com fogo em relação à guerra da Ucrânia. Voltamos então ao risco de ter aí uma escalada da violência desse conflito, né? Porque não há mais uma solução no horizonte imediato para determinar o fim desse conflito, tá? Bom, gente, estamos terminando aqui, daqui a pouquinho começa o N1, eu vou estar lá com vocês daqui a pouco, vou só reiterar aqui, bota aqui o anúncio no telão aqui, por favor, Alex, aqui ó, Império Malafaia, amanhã, 29, às 8 horas da noite, não deixe de fazer a sua inscrição, é rapidinho, no nosso site, despertaicl.com.br, super importante que você saiba quem é esse aqui, ó, porque é hoje a voz mais tonitruante da direita brasileira, desses estrupícios aí, Marcos Rogério, Plínio do Amazonas e Bolsonaro e tudo mais, que tem tentado transformar a nossa convivência num inferno e a nossa sociedade numa praça de guerra. Vale a pena conhecer, enquanto enriquecem, enquanto vivem como nababos, viajam de jatinho, enquanto usam relógios caríssimos, vestem ternos de alfaiates famosíssimos, né?
tudo isso com dinheiro dado pelos fiéis que abastecem as burras dessa gente, tá? Império Malafaia, amanhã, 8 da noite, e o ingresso aqui, ó, despertaicl.com.br, tá bom? Vou correr lá para o estúdio do N1, encontro vocês lá daqui a pouquinho, e para os que não continuaram, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira. A gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela audiência e até amanhã. Atenção, é amanhã. Depois de mais de um ano de investigação, está chegando o momento de mostrar tudo o que Silas Malafaia nunca quis revelar. Amanhã, dia 29, a partir das 8 da noite, o ICL exibe o documentário Império Malafaia, uma investigação exclusiva sobre o patrimônio oculto, poder político e o uso da fé como escudo para ficar muito rico. Você vai ver os documentos, ouvir o próprio Malafaia e aí você tira suas conclusões. É de graça, é aqui no ICL.